Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo para a nossa reflexão do Evangelho. Convido você a curtir o nosso vídeo, a compartilhar, a se inscrever em nosso canal. Sendo assim, você conosco, um ajudante, um missionário, nessa intenção de juntos evangelizarmos. Então, compartilhe com seus amigos, familiares. Estamos na primeira semana do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 29 ao 39. Estamos vendo a vida pública de Jesus, o início do seu ministério. No Evangelho de hoje, diante de tantas preciosidades, é um Evangelho que eu tenho um carinho muito grande. Eu gostaria de destacar 3 verbos. Verbo contar, de contaram a Jesus. O verbo levar, que levaram a Jesus, e o verbo procurar, procuraram a Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus saiu da sinagoga e ele foi com Tiago e João à casa de Simão e André. É muito provável que Simão ainda não era chamado de Pedro, e seu irmão André estavam em casa, porque a sogra de Pedro estava doente. Esses são os primeiros discípulos a serem chamados. Ontem nós vimos Jesus na sinagoga, ensinando e curando, expulsando um demônio. Por isso ele está voltando da sinagoga, que também é uma casa, só que uma casa de oração. Ele está indo agora para a casa de Simão e do seu irmão André, uma outra casa. Jesus também evangeliza nas dinâmicas das casas. E aqui então, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Primeiro verbo, contar. Tudo que eu não posso ou acho que não posso solucionar, resolver, está muito distante das minhas capacidades. A primeira atitude é contar para Jesus. Contar para a pessoa certa, aquele que sabe tudo de nós, aquele que pode tudo. Contar a Jesus é apresentar a situação que estamos vivendo. Assim, Simão contou para Jesus. Agora, é um ponto central do Evangelho, os gestos curador de Jesus. Os gestos curadores de Jesus. Você sabe que gestos sinceros podem curar. Eu gostaria de destacar 3 gestos de Jesus diante da sogra doente com febre de Pedro. Primeiro, ele se aproximou. Olha que bonito. Jesus é alguém próximo, não é distante. Quando a gente se aproxima, a gente vê melhor, a gente vê com os detalhes. Vê uma pessoa de longe, eu não vejo como é os seus olhos, as suas rugas. Jesus, ele se aproxima, ele vê de perto. Segundo gesto, segurou em sua mão. Segurar na mão é sentir com a pessoa, sentir com. Segurar na mão é se envolver na situação. Quando o doente sente que alguém segura na sua mão, o processo de cura já se inicia. O doente sente: eu não estou sozinho. Tem alguém ao meu lado, alguém cuidando de mim, alguém se preocupando comigo. Segurar, tocar é muito importante para o processo de cura.
Terceiro gesto, ajudou-a a levantar-se. Ele, Jesus, ajuda. Ela, ex-febril, ex-doente, levanta-se. Jesus nos ajuda, mas Ele não quer ser uma muleta. Ao nos curar, ao ajudar essa mulher a levantar, Ele a cura da doença, Ele dá força e diz também para ela: você pode caminhar agora. Seja o missionário protagonista da ação. Deixa Deus agora usar a sua vida para o reino. Essa mulher poderia ter, depois de curada, ido para o sofá, ido dormir, ido viajar. Olha o que ela faz depois de curada. Quando a febre desapareceu, ela começou a servi-los. Olha que bonito, né? Essa é a verdadeira cura. Curada para servir. Curada para se colocar como Maria à disposição de Jesus. Olha como que os gestos de Jesus são importantes. Aproximou-se, segurou na mão, ajudou-a a levantar. Só que esses gestos de Jesus podem ser feitos por mim e por você. Quando você se aproxima, quando você segura na mão, quando você ajuda quem precisa a se levantar. Você e eu podemos ser instrumentos da bênção, da cura. À tarde, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Esse é o evangelho de ontem, se a gente lembrar. Diante daquele demônio, Jesus fala para ele: cala-te e sai dele. Depois, então, já era de madrugada, estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Olha, depois de um dia intenso de missão, de trabalho, atendendo pessoas, Jesus teria todo o direito de descansar. Mas a oração aqui, ela é uma prioridade. Não tem tempo nem hora. A oração deve fazer parte da missão. Jesus deu prioridade. Depois de um dia intenso, ele foi rezar. Depois disso, Simão e os seus companheiros foram à procura de Jesus e disseram assim para ele: todos estão te procurando. Como se fosse assim: onde você estava? Talvez na cabeça dos discípulos e de tanta gente, Jesus devia ficar curando só naquele lugar. O nosso Jesus. E eles não perceberam a importância da oração. A resposta de Jesus, ela é muito consciente da missão que ele veio realizar. Ele diz assim: vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. É Epifania, Jesus que se manifesta, que vem para todos. Não prendam as pessoas. Não prenda o seu padre, seu pároco, quando o bispo precisar transferi-lo para outra missão, para outra paróquia. Jesus vai continuar agindo aí onde você está, mas agora precisa dele,
do missionário, do outro, da religiosa, em outro lugar. Permita, continua rezando por essa pessoa, mas a missão de Jesus não é ficar preso num lugar, é estar num lugar, estar em todos os lugares. E também deseja que eu e você caminhemos. Ele está em nós, mas devemos fazer a missão acontecer. Se Ele está junto, não prendam, mas pelo contrário, leve Jesus, apresente Jesus para todos. Deus te abençoe nesse dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.